Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Estou aqui com o meu gráfico aberto, aguardando oportunidades. E hoje, turma, a gente está meio que improvisado aqui, porque a gente vai mais direto ao ponto. Porque eu estou em viagem, não estou com meu desktop, estou só com um notebook aqui. Então hoje eu estou sem vídeo, né? E a gente vai fazer uma aula mais dinâmica, né? Mais direta, colocando em prática o que aprendemos na nossa última aula, aula 4, aula de estratégia, tá? Então hoje vai ser operando na prática, porque eu sei que é disso que vocês gostam. Então a aula vai ficar mais estilo raiz, mas o importante é o conteúdo. Let's bora! Se você não está inscrito ainda nesse canal, já vai se inscrevendo, deixa o like, é muito importante para mim, e ative os sininhos para não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, primeira coisa de sempre é abrir o gráfico, dar aquela conferida no calendário econômico, verificar se não tem notícias no horário que você está operando, né? Nesse momento agora está bem de boa, vai ter uma notícia daqui a 23 minutos, mas é só de uma estrelinha, então tá sussa. Vou meter ficha aqui nas operações, beleza? Depois disso, eu gosto de fazer o que eu chamo de 360. O que é o 360? É aquela olhada em todos os pares para ver quais estão com boa movimentação, quais estão propícios para operar a retração de M5. Então, após isso, o que eu faço? Faço as minhas marcações. Mas agora a gente vai fazer um passo a passo aqui com vocês. Eu vou fazer aqui nesse par primeiro, que ele está com uma movimentação muito interessante. Para você saber como escolher um bom par, você tem que assistir a primeira aula da nossa estratégia, que é onde eu explico isso no detalhe, onde você vai entender que os critérios são bastante pavios em todas as velas, boa movimentação, topos e fundos evidentes, intercalação de cores, tudo que se encaixa nesse par aqui que está com movimentação bem bonita. Vamos marcar? Primeiro passo, jogar para H1. Depois que eu jogo para H1, eu vou projetar ali uma linha horizontal próxima ao preço atual do ativo. O preço atual está aqui. E eu identifico quais são as regiões mais próximas que estão a favor da tendência predominante. Então, por exemplo, aqui claramente eu observo que tem uma tendência de alta. Faz sentido marcar resistência? Não. Por quê? Porque eu só vou operar as regiões que estão a favor da tendência de alta, que é o que nós definimos aqui nessa estratégia. Beleza? Feito isso, marcou as duas regiões mais próximas, você vai voltar para M5. Verifica se precisa marcar alguma coisa em M15. Nesse caso aqui eu não vejo muita necessidade, porque a região está bem próxima. Se você quiser só para ter mais uma marcação, até pode, tá? Então você vai jogar para M15, você pode até marcar uma região em M15, mas aqui a região de M15 está coincidindo com H1. Poderia marcar um pouquinho mais acima aqui? Poderia, mas por enquanto o preço está muito próximo, tá vendo? Então se desse uma vela nascendo ali de M5, e viesse tocar aqui na linha amarela, que é a de M15, a gente não pegaria, porque está muito próximo ao preço atual, a vela nasceria muito próximo. Se o preço começar a vir aqui para cima, aí sim essa região passa a ser válida. Mas se a vela nascer muito coladinha, para a gente não interessa, tá? Então, o que vai definir qual a região que é boa, primeiro, se ela é uma região de retração, que a gente observa aqui que é, e segundo, a distância que a vela nasce dessa região ao vir tocar a região que vai ditar se a gente vai ou não considerar aquela marcação ali ou não. Podemos também projetar a nossa linha de tendência, então aqui linha de trend, projeta ali das bases dos pavios interligando dois ou mais pontos a favor da tendência predominante. Eu posso marcar em H1? Pode também. Pode marcar em H1, pode marcar em M15, pode marcar em M5, o que você preferir. Se a gente fosse marcar em H1, ó, a gente tem que diminuir aqui o zoom do gráfico. Possivelmente ela vai ficar com uma angulação um pouquinho diferente, então a gente vem aqui linha de trend. A gente vai pegar uma região um pouco mais distante. Vamos projetar aqui, ó. Conectei esse ponto com esse ponto. E eu tenho mais uma região de H1. Mais uma região de confluência aqui assim, ó. Então, você pode marcar tanto em M5, quanto em M15, quanto em H1, beleza? Show! Depois que você marcou ali aquele par que tá interessante para você, que você já achou maravilhoso, você vai projetar o seu alerta.
Aqui passa o cantinho, ó, passa aqui o dedinho no cantinho direito, que vai aparecer esse sino, e você projeta o alerta próximo à região de entrada. Por quê? Assim você não fica preso, tendo que ficar olhando para cá o tempo inteiro. Você pode abrir outros ativos, enquanto esse aqui vai se movimentando, para que você realmente não fique perdendo tempo, tá? Então projetou ali o alerta, está liberado para olhar outros pares. Então aqui agora eu vou abrindo com vocês um por um, mas eu vou deixar o vídeo um pouquinho mais rápido para não ficar muito longo, beleza? Se eu achar alguma coisa interessante, alguma observação, eu volto aqui para falar com vocês. Let's bora! Turma, estou com alguns ativos aqui selecionados. Sempre que vocês abrirem um ativo, clica aqui nesse cantinho inferior esquerdo em ferramentas, ou excluir tudo, para ele apagar todas as marcações antigas. Eu vou começar marcando esse GBP-UD aqui, que ele está com movimentação bem boa. Está com cara de que vai dar uma oportunidade. Deixa eu marcar ele aqui bonitinho, rapidão. E vamos ver. Marquei as duas regiões mais próximas ao preço atual. E vamos ver se eu estou certa. Inclusive aqui é uma região até bem próxima, né? Muito próximo ao preço atual, não vou pegar essa operação, tá, turma? Até tem confluência aqui, mas a vela nasceu muito próxima à região, já fez uma mini reversão, aqui foi uma reversão bem pequena, mas as médias já estão inclusive querendo cruzar e o preço nasceu muito próximo, então alguns critérios a gente vai avaliando assim muito rápido, sabe? Na hora da tomada de decisão que nos levam a segurar um pouco a onda. Isso é uma coisa que com o tempo vocês vão percebendo que fica automático, né? Parece muita coisa para pensar de uma vez só, mas depois você vai aprendendo e vai ficando tão fluido, tão automático que você não vai ver dificuldade nenhuma. Então aqui, ó, rapidamente, eu vi que era uma região interessante, porque é uma região de H1, com médias e tudo mais, mas a vela anterior já deixou muita indecisão, essa vela já fez uma reversão, aqui já tá querendo cruzar. Então eu não vou pegar, tá? Vou segurar minha onda e vou esperar uma próxima oportunidade. Vamos continuar marcando aqui. Aqui eu tenho uma região interessante, aqui eu tenho outra. Posso marcar em M15? Não precisa, porque olha como já tá tudo bem pertinho da região de H1. Em H1 posso marcar linha de tendência? Posso. Diminui o zoom do gráfico. E aí você vai interligar dois pontos, ó, linha de trend. Você pode projetar de vários ângulos. Vou projetar daqui assim, ó. Esses dois. Vai ficar com a angulação melhor. O preço foi que foi. Olha como minha M5 ela ficou boa. Essa marcação, ó. Veio lá de trás. Já tocou. Então a gente já coloca o nosso alerta aqui neste ponto. E vamos aguardar. Vamos marcar isso aqui também, ó, jogamos para H1, projeto ali os dois pontos mais próximos ao preço atual, em horizontal. Aqui as médias estão acima dos candles, indicando tendência de baixa. Então, se é uma tendência de baixa, eu não quero marcar suporte, eu só quero marcar resistência. Projetei as duas resistências mais próximas ao preço atual. O preço atual tá aqui, ó.
Peguei essa resistência, voltei para M5. Preciso marcar em M15 nesse cenário? Deixa eu ver em M15. Tem uma região um pouquinho mais abaixo, que é aqui, ó. Se vocês observarem, ó. Mas assim, honestamente, não vejo muita diferença, porque já está muito colado no preço atual. A não ser que o preço atual do ativo derreta aqui para baixo, aí talvez essa região seja válida. Caso contrário, não precisa, tá? Eu só marco em M15 quando o preço atual está muito longe de H1. Vamos marcar esse aqui também, tá com movimentação relativamente boa. Excluir tudo. Jogo para H1. Nesse cenário, olha quantos pavios em H1. Nesse cenário, as médias ainda estão acima dos candles, ó. Já rolou uma reversão de tendência em H1. Estava em alta, reverter para baixa. Então, o que eu quero? Resistência. Linha horizontal. Projetei aqui as resistências mais interessantes. E aqui ainda tenho resistência com médias móveis em H1, né, gente? Maravigold. Preciso marcar em M15? Vamos ver. Tem necessidade? Não. Porque olha como tá a região de retração, tá bem perto também. Posso marcar a linha de tendência? Joguei para H1, diminui o zoom do gráfico. Posso. Linha de trend. Agora, se eu tenho uma tendência de baixo, o que me interessa? LTB. Linha de tendência de baixa. Projetei aqui interligando esses dois topos. Tô com um pouco de dificuldade para marcar, turma, porque eu tô sem mouse. Tô usando só o do notebook, aí tá uma benção. Mas façam perfeitinho aí, quando vocês forem fazer. Ó. Aqui ela ficou um pouco distante, tá vendo? É muito ruim operar sem mouse, meu Deus. Ver se ficou melhor. Um pouco melhor. Enfim. Meu ponto de entrada tá aqui, ó. Alerta posicionado. Aqui já tá rompendo a nossa região. Nossa belíssima região, já está sendo rompida, inclusive. Sempre que eu estou esperando oportunidades, eu fico olhando os outros ativos para ver se tem alguma coisa interessante para a gente. Vamos marcar esse aqui, tá com bastante retração, mas tá contra a tendência. Não precisa marcar. Um outro par interessante aqui, ele fez um movimento ruim de fluxo, ó. Mas pode ser que ele volte. Vamos marcá-lo. Joga para H1, projeta ali, linha horizontal. O preço atual do ativo está aqui em cima. Posso projetar aqui, uma região mais próxima. Primeiro exclui tudo para apagar todas as marcações antigas. Depois disso, linha horizontal. Projeta ali as regiões mais próximas ao preço atual do ativo. Agora projeta aqui embaixo. Pronto. Podemos projetar linha de tendência em H1, diminui o zoom do gráfico. Já marca ali. Com certeza também é uma resistência de H1, que agora virou suporte. Olha lá, exatamente aqui, tá vendo? Esses detalhes, essas coisinhas assim, sabe? É feeling, é tempo de tela, que aos poucos vocês vão pegando.
Não tem jeito, só a prática vai levar à perfeição. Como a gente está com poucas opções de bons pares nesse horário, esses aqui estão com payout um pouquinho abaixo de 80, mas eu ainda vou deixar eles abertos porque eu preciso gravar essa aula, tá, turma? Mas quando vocês forem operar, sempre priorizem payouts acima de 80, beleza? Porque senão o risco-retorno não compensa. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. A gente tinha aqui uma região que antes era uma região de retração em M15, lembra? Agora o que aconteceu? O preço está fechando com o corpo. Então essa região aqui para a gente já não interessa mais. Nosso alvo é a próxima, que é a região de baixo, que é a região de H1, inclusive, né? Que é a zona de retração. Lembra que o foco das nossas regiões de entrada é sempre identificar regiões onde tenha bastante retração. Se a região for maravilhosa e tiver bastante retração, beleza, mas se ela for uma região de H1 que as velas estão fechando com o corpo, não adianta nada pra gente. Vamos marcar, aqui já marcamos, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para nós. Vamos marcar esse par aqui, turma. Não tá tão lindo, mas como a gente tá com poucas oportunidades, eu até tinha colocado ele de stand-by. Vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa. Não, na verdade, eu não gosto, tá? Se vocês observarem em M5, ele tá até mais ou menos. Mas quando joga para H1, olha como em H1 ele tá sem pavio nenhum. Os pontos de H1, eu não curto, tá? Vamos até deixar ele para lá. A não ser que seja bem na pontinha do pavio mesmo, sabe? Tipo, em horizontal. Podemos estar tentando. Como diz os paulistas, meu. Pronto. Vamos ver como é que ficou em M5. Ó, essa linha de cima já não vale, porque ela não é uma zona de retração, tá vendo? Então, tchau, gata. Pra gente só interessa se ele vier aqui embaixo. E aí depende também de como vai estar o movimento das médias. Porque se as médias estiverem muito inclinadas para baixo, também não adianta, porque a gente não vai pegar. Então depende de alguns fatores. Olha, tá acontecendo um padrão aqui neste par, que é onde a gente tem retração dos dois lados da vela de M15. Quando a gente tem esse cenário aqui, dependendo de como o preço chegar na região, podemos considerar uma entrada, tá? Mesmo quando a vela de M15 já está deixando um leve pavio. Mas tudo depende de como ela vai chegar. Por exemplo, ela tá vindo buscar. Eu não vou pegar aqui, eu só pego se ela vier pelo menos na região de H1. Se ela vier, eu vou entrar. Se ela vier em H1, porque já tem força de alta nas duas velas anteriores. Em M15 tem padrão de retração dos dois lados. Vamos ver se ela vem.
Se ela vier com um movimento bom dentro do tempo de segurança, ainda podemos considerar. As médias em M5 estão bem retinhas, bem H1. O ponto é mais abaixo mesmo. Só se ela vier aqui embaixo, tá? Eu não pego se ela ficar ali em cima, não. Vou até tirar essa linha. Meu ponto de entrada tá aqui embaixo. Se ela vier dentro do tempo de segurança, ok. Se não, nada feito. Vamos, pá, pronto, está feito. Essa região de cima a gente vai apagar, porque já está rompida, né? Como eu falei com vocês, o nosso alvo era a região de H1, que era a região um pouco mais abaixo, região de retração, ok? E por que que nesse cenário aqui a gente ainda pode considerar uma entrada, turma? Por quê? Vou mostrar para vocês. Porque aqui, ó, se vocês jogarem para M15, vocês vão observar que em M15 a gente tem um padrão de retração dos dois lados das velas de M15 em todas as velas anteriores. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas fazendo esse padrão. Lembra que eu falo para vocês sempre que o gráfico ele tende a repetir os mesmos padrões? Então, nesse cenário, é possível, né, até considerar uma entrada quando a vela de M15 já deixou um pavio do outro lado, que é o que aconteceu aqui, ó. Ela já deixou. Mas, como as velas anteriores estão com esse padrão, ainda é possível arriscar. É um pouco mais perigoso? Mas eu, Ana, sendo bem honesta com vocês e bem sincera, costumo pegar, ok? Apenas nesse cenário. Agora, se a gente tivesse cenário que as velas anteriores aqui não estivessem com retração dos dois lados, aí esquece. Qualquer leve retração na vela de M15 não pega, ok? Então, é apenas nesse cenário. Apenas nesse cenário. E também a gente vai colocar em prática todos os outros gatilhos, todos os outros filtros, né? Que é observar o padrão nas duas velas anteriores, observar se elas tiveram retração, observar se tivemos força vendedora, observar se a região era uma zona de retração. Tudo isso vai ser levado em consideração. Oremos para a Rita voltar, né? Para a Rita não nos desamparar. Oremos. Volta, Rita. Solta o volta, Rita aí, editor. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Não me deixa, volta, Rita, que eu retiro a queixa. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, 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 lê. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Parece bruxaria? Parece bruxaria. Mas não é bruxaria, é só o poder do Volta Rita. Gente, é muito engraçado, né? Porque parece surreal. Parece até zoeira, mas, cara, quer dizer, é zoeira, mas o negócio não funciona. Não é que o trem funciona? Oh, meu Deus.
canta a volta Rita que dá, gente. Não é à toa que, pra quem não sabe, meu nome é Ana Rita, né? Ai, ai. Enfim, então aqui, pessoal, a gente teve uma região, vamos entender de novo essa análise, ok? Nós tivemos aqui uma região que era uma região de H1, uma região de muita retração, ok? Observem que todos os candles estavam chegando ali e retraindo bastante. Se vocês jogarem para M15, vocês vão observar que nós tínhamos também confluência das médias de M15, né? O candle nasceu aqui em cima, então as médias em M15 estavam bem retinhas, indicando que ali é uma região de equilíbrio, né? De força compradora, equilíbrio de força compradora com vendedora. Nós tivemos a vela fazendo um movimento que nós chamamos de esticada, que é quando ela nasce bem longe da região, estica lindamente e vem tocar. Essa vela não teve reversão, ela foi uma vela que nasceu e veio direto tocar aqui o nosso ponto, ok? Tivemos também movimento de alta nas duas velas anteriores. Aqui, ó, tivemos vela de alta. A Ana teve um pavio longo na parte superior, mas o corpo dela foi um corpo também bem expressivo. Então, uma vela de alta. Tivemos aqui também pavio longo de alta na vela anterior, força compradora também atuando e muito equilíbrio, né? As velas estavam, as médias estavam aqui entre os candles, indicando para nós esse equilíbrio de forças, e o movimento que a vela tocou ali a região foi um movimento perfeito indicando para nós muita retração. Não tive medo de entrar nessa operação. E lembrando, tá? Nesse cenário aqui, nós só entramos porque as velas anteriores de M15 estavam com padrão de deixar pavios dos dois lados. Agora, se as velas anteriores aqui em M15, por exemplo, estivessem deixando pavio de um lado só, quando essa vela que está acontecendo tocou, nós não teríamos entrado. Por quê? Porque se as velas anteriores de M15 estão deixando pavio só de um lado e o gráfico tende a repetir os mesmos padrões, anotem isso, tá? Essa vela aqui que já tinha deixado pavio, que foi a minha vela de entrada, considerando que as velas anteriores também estavam deixando pavio de apenas um lado, eu também não pegaria, porque se ela já tinha deixado o pavio dela, possivelmente agora ela ia fechar com o corpo, ela ia fechar rompendo. É uma questão de lógica, é só botar a cachola para pensar que vocês vão tirar isso de letra, beleza? Bom, eu já fiz a minha entrada do dia, né? Eu tô usando essa gestão vai fazer um mês agora, fechando novembro, que eu tô fazendo só uma entrada por dia. Mas como eu tô gravando aula aqui com vocês, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui para ver se tem mais alguma oportunidade, 100% dentro dos nossos filtros e gatilhos. Se tiver, talvez eu faça mais uma entrada. Mas se demorar muito também, ficar muito longa a aula, vamos fechar nessa aqui, ok? Uma dica para vocês, tá, turma? Sempre que eu observo que tá começando uma vela de M15, igual agora, ó, são 12h43, vai começar uma vela de M15 em 1 minuto, 12h44. Eu já fico muito esperta, por quê? Porque geralmente as melhores oportunidades, elas acontecem no início da vela de M15, porque é quando a vela de M15 ainda não fez a reversão. Então eu me sinto muito mais segura para entrar. Então quando eu vejo que vai começar uma vela de M15, eu já ligo as anteninhas ali de alerta, por exemplo, agora, e já fico meio que posicionado, observando ali quais podem ser as possíveis oportunidades, tá? E aí é sobre. Então aqui, ó, já tem uma região interessante aqui embaixo. Deixei meu alerta posicionado. Aqui eu tenho uma região em cima, mas se essa vela fechar com muita força de alta, não interessa para mim. Ó, sem retração nenhuma. Vamos ver. Vamos ver se ele vem buscar aqui esse ponto de retração. Nesse caso aqui, turma, não é interessante porque olha como as médias já inclinaram para baixo, tá vendo? Totalmente inclinadas para baixo. Então, pegar uma operação aqui já é muito arriscado. Ainda mais com essa força de baixa vindo aqui de trás. Esquece. Aqui, mesma coisa, ó, região boa, mas médias completamente inclinadas para baixo.
muito perigoso. Aqui também ele está vindo tocar uma região de resistência, mas o que acontece? Além da vela de M5 estar revertendo bastante, a vela anterior também fez força de alta, invalidando a nossa operação. Se eu quero operação de venda e o preço está vindo com total força de alta, não faz sentido apertar o botão. Apesar das médias estarem mais retinhas aqui, ainda muita força de alta na vela de entrada, já revertendo bastante. Se a gente jogar para M15, ó, aquele cenário que eu falei com vocês, observem que as velas de M15 aqui, ó, elas estão deixando mais pavio de um lado do que dos dois, tá vendo? Do que do outro. Então aqui a gente tem predominância de quê? Força compradora. Entrar contra essa força aqui é loucura, né, meus amigos? É loucura. Aqui, ó, o que aconteceu? Nossa região foi rompida, ó. A região que nós fizemos a entrada agora foi rompida, tá vendo? Então essa região agora, que era suporte, virou resistência, mas ainda não é uma resistência válida. Por quê? Porque ela ainda, considerando que agora ela é resistência, ela não é uma região de retração ainda. Se os candles começarem a tocar aqui e retrair, tocar aqui e retrair, essa região passa a ser válida. Mas ainda assim, agora, ela ainda não está interessante para nós. Vamos ver se tem alguma outra região. Ó, tem uma região aqui, turma, ó. É mais antiguinha. Eu gosto de, quando eu vejo que tá muito distante, assim, eu jogo para M15, ó. Agora sim tá distante, né, do preço atual. Uma região bem aqui de M15. Vamos ver. Caramba. Mas não é ainda uma região de retração. O que vocês viram? O que eu fiz? Vamos fazer de novo? Ó, tô vendo que o preço atual tá aqui embaixo, concorda? A região de H1 tá onde? Tá aqui em cima, beleza? Então, aqui sim, tudo bem, eu posso até marcar uma região de M15, porque tá muito longe. Então, eu jogo para M15, identifico onde eu tenho mais ou menos 2 pavios longos de M15, que é no mínimo 2, para eu considerar uma marcação de M15. Posso colocar uma corzinha diferente para eu identificar essa região, né? Só que quando eu jogo para M5, o que eu tenho? Eu tenho o preço tocando pela segunda vez. Então, aqui ainda não é uma região interessante para mim, porque a minha região de entrada, lembra que eu ensinei na última aula? A nossa entrada ela sempre vai ser a partir do terceiro toque. Então ela tá tocando pela segunda vez, ainda não temos um gatilho de entrada. Agora, se essa vela de M15 começar a fechar retraindo, né, e deixar uma região interessante aqui, talvez a gente pode considerar uma entrada no futuro aqui na frente, quando ele tocar pela terceira vez, não agora. Tá? Agora ele ainda tá fechando com o ouro, meus amigos. Com o tempo vocês vão pegando essas coisinhas, tá, turma? Se você não é acostumado ainda a operar retração de M5, não tenha medo, não criamos pânico. É treino até se tornar. Tempo de tela. Não tem jeito, não tem outro caminho a não ser tempo de tela. Por isso que eu falo, para de ficar trocando de estratégia o tempo inteiro. Ó, dito e feito. Força de alta, rompendo tudo. E é sobre. Ó, preço aqui também de BPLD. Força de baixa, médias cruzaram, força de baixa. Ainda tá retraindo, né? Mas para nós, não temos gatilho de entrada. Médios em M15 também já cruzaram, inclinaram ali para baixo. Nada feito. Já chegou o verão, calma no coração. Vocês querem me ver operar? Então vocês que lutem para me ouvir cantar. Que faz parte do pacote. Bom, aqui o preço já tá indo embora, rompendo em fé, rompendo tudo. Olha, aqui ele tocou na média, já retraiu.
Talvez, possivelmente, no futuro, essa região vai ser uma região de M15, ó. Acredito eu que vai ser aqui nesse ponto. Mas olha o que aconteceu aqui, comprimento certo. Olha isso aqui, turma. Por isso que a aula prática é bom, que a gente vê as coisas acontecendo. Preço tocando uma região, que aparentemente é uma região ótima de H1, né? Aparentemente. Porém, tem várias coisas aqui que nos levam a não apertar o botão. Primeira coisa, existe retração nas duas velas anteriores? Não. Se eu quero pegar a operação de venda, eu preciso que as duas velas anteriores estejam com pavio na parte superior, indicando força compradora. Não tem pavios, então já caiu no primeiro filtro, certo? Segunda coisa, quantos toques o preço já fez nessa região de H1? É a primeira vez que ele está tocando. Então aqui ainda não tem um gatilho de entrada. Eu preciso que esse preço ele comece a se movimentar. Se ele tocar uma vez, retrair, tocar duas vezes, retrair. E na terceira vez, quando o preço vier novamente pela terceira vez, talvez eu tenha uma região de entrada. Mas na primeira, até se essas duas velas anteriores estivessem retraindo, eu não poderia apertar o botão aqui. Por mais que tocasse dentro do tempo de segurança, tudo lindo, maravilhoso. Por quê? Porque é uma região que ainda não foi confirmada. É uma região que está sendo testada neste momento, ela não foi confirmada ainda. A gente ainda não sabe se é uma região forte. Então, sempre que vocês observarem isso, por mais que seja uma região de H1, cara, não sai apertando o botão. E olha como literalmente o mercado vai conversando com a gente. Duas velas anteriores com força de alta, três velas na verdade, né? Se a gente jogar aqui para M15, olha como que tá a vela de M15. Força de alta, as duas velas de M15 anteriores com força de alta, então esqueça tudo, né? Aqui não tem Rita que cante que adiante. Pode cantar, volta a Rita 50 mil vezes que dificilmente vai resolver, viu? Rita também não faz milagre não, tá, meu povo? Bom, vamos deixar aqui acontecendo. Só uma observação que eu quero falar com vocês, tá, turma? Sempre que vocês forem pegar uma operação nesse operacional, nessa estratégia, tá? O que vocês vão priorizar é a vela de M15 fazendo este movimento, ó. Observem que ela não teve nenhuma reversão, é uma vela que esticou, veio tocar, tá? Nesse cenário aqui, a gente tem o cenário oposto ao que nós tínhamos na entrada que nós fizemos. Observem que aqui, ó, eu tive a vela anterior de M15 que deixou pavio só de um lado. Então aqui a gente tem um padrão gráfico da vela de M15 deixando pavio só de um lado. Aqui, ó, também só de um lado, aqui só de um lado. Até que aqui fez um doji, mas aqui só de um lado. Então você observa que no todo, as velas de M15 estão com um comportamento normal. Que é o quê? Deixar pavio só de um lado. Quando a gente tem esse comportamento, não faz sentido pegar quando a vela de M15 está fazendo uma reversão. Ok? Aquela operação, de novo, a gente só pegou porque o cenário era outro. Observem como o ciclo já mudou aqui, ó. Agora o que aconteceu? Vela de M15 já deixou pavio mais de um lado do que do outro. Vamos ver como essa daqui vai fechar. Porque se mudou o ciclo, eu já não pego mais, tá? Fez o menor sinal de reversão, a gente já não quer mais. Vamos continuar olhando. Aqui já foi embora. Quando eu vejo esse tipo de rompimento aqui, ó, já fecho. Se eu tô operando retração, eu sei que já não vai adiantar nada. Mesma coisa aqui, ó. Tchau, gato. E vamos dar uma olhadinha final para ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver mais nada, a gente vai pegar o nosso banquinho e sair de fininho. Essa aula ficou mais raiz, direto ao ponto, sem muita edição. Vou colocar só as pequenas legendas para vocês. Mas é disso que a gente gosta.
Bom, rodei um pouquinho aqui, mas não achei nada de muito interessante. Lembrando também, turma, agora vai virar uma vela de H1, tá? Sempre que virar vela de H1, refaçam as marcações de vocês, porque pode ser que elas mudem de lugar. Eu vou até marcar aqui. Vou considerar agora, como já vai nascer uma vela nova, eu já vou marcar essa região aqui, ó. Mas geralmente quando a vela de H1 ainda está acontecendo, eu não gosto de marcar a vela atual de H1, eu sempre marco as velas anteriores, tá? Mas nesse caso, como a vela já está fechando, eu vou marcar só por conta disso, mas geralmente eu prefiro esperar ela fechar. Vamos marcar aqui em H1, podemos colocar também aqui, ó, a nossa LTA em H1. Aí quando fica desse jeito aqui, ó, cheio de ruídos, eu gosto de ajustar, tá vendo? Observem que em M5 ela ficou fora dos pavios. Aí eu venho aqui, ó, pronto, certo. Tudo certo, nada resolvido. Regiãozinha boa aqui nesse ponto. Aqui já rompeu, foi tudo embora. Vou jogar para H1, a vela de H1 tá fechando. Nosso próximo alvo. Quando acontece isso, é bem interessante, turma. Quando o preço já rompeu todos os alvos que você tinha ali atuais, o que você vai fazer? Apaga tudo. Tá fechando a vela aqui de H1, você vem aqui, ó. Qual que é o próximo alvo desse preço? Ou vai ser esse, ou vai ser aqui, ó. Muito simples. O preço sempre tende a buscar alvos. Então aqui ele tá fechando, ele deve buscar aqui embaixo. Ó, se a gente tirar o zoom aqui, a gente vai observar isso. Só que esse alvo, o próximo alvo dele aqui, ainda não é uma região de retração. Então pra gente não adianta absolutamente nada. Ó, fechamos aqui a vela de M15, olha como é que ela fechou. Exatamente fazendo aquilo que eu falei para vocês, deixando um pavio longo. Então aqui a gente tem uma região de M15, projeto ali. Aqui já vou fechar, que saiu rompendo tudo. Opa, 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 opa. Temos uma regiãozinha de M15 bem aqui, meus amigos. Aqui é o movimento que eu gosto. Aqui é o movimento que eu gosto. Por quê? A gente tem região de confluência de médias, temos região de retração, uma região de M15 e ainda a favor da tendência. Se o preço tocar aqui, eu vou entrar e a gente vai finalizar a nossa aula. Sempre priorizem esse tipo de entrada, tá? Vocês vão jogar para M15 e vocês vão ver que em M15 não tem nenhuma reversão acontecendo ainda. Então, se ele vem tocar o ponto, é o tipo de região que a gente prioriza, tá? O tipo de operação que a gente prioriza. Porque zero reversão. Vamos ver como ele vem. Olho na tela, cara na tela. Vocês viram que a região de H1 estava muito longe, né, do preço atual, por isso que eu marquei aqui em M15, pegando mais essa confluência aqui de médias. Vamos, 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 vamos. Tá com um movimento de retração, mas ainda não veio no nosso ponto. Vamos observar em M1 como é que tá o movimento. Vamos ver. Se não tocar dentro do tempo, não é nada feito. Nem adianta me ligar, que eu não vou atender. Como diz o ditado, tudo certo, nada resolvido. Então, esqueça tudo, gato. Não vou cair nesse golpe, não vou cair nesse papinho. E é sobre isso, meu povo. Não tocou dentro do tempo, gente. Esquece. Não tem papo.
Não tem papo. Vamos ver aqui em H1 como é que tá. Ah, tem uma regiãozinha aqui, turma, que acho que eu peguei sem querer. De H1 aqui, ó. Neste ponto. Infelizmente, essa querida tocou depois do tempo de segurança. Então, pra gente não interessa. Mas a região continua válida. Vamos ver como o preço vai se movimentar. Isso daqui é o melhor cenário, tá, turma? Gravem isso. Priorizem sempre pegar operações quando em M15 a vela está assim, ó. Zero reversão. Zero reversão, ok? Ana, mas a vela anterior estava com pavio dos dois lados. Só essa vela que estava. Aqui eu tenho pavio só de um lado, aqui eu tenho pavio só de um lado. Então, assim, não paga de doido. Não paga de doido. Segura a emoção. Olha que lindo aqui, a gente tem também duas velas anteriores com muita força de alta. A gente tem confluência de médias móveis. A gente tem tudo Gold, mas a querida tocou, quer dizer, nem tocou ainda, né? Fora do time. Então, sinto muito. Tchau, obrigado. Vamos ver os próximos. O backzão aconteceu aqui agora há pouco. Até fechar esse pack ele já ficou ruim. Aqui agora, turma, a gente tem um outro alvo que é aqui, ó. Nesse ponto, se vocês observarem, a gente tem uma confluência de linhas de tendência, mas a gente vai pegar o preço tocando pela segunda vez no suporte. Nesse cenário, anota aí, nesse cenário eu posso entrar quando o preço, independente do número de toques que ele teve no suporte, se foi a primeira, a segunda, ou terceira ou até mais. Por quê? Se a gente considerar a linha de tendência, o preço já tocou várias vezes, tá vendo? Uma, duas, esse seria o terceiro toque. Então aqui a gente ainda tem um cenário favorável para nossa entrada se ele vier nesse cruzamento aqui, ó. Se vier aqui, com toda certeza estaremos entrando. Já posiciona o tempo de expiração. Vamos observar o movimento. Ele fez uma mini reversão, mas uma reversão bem pequenininha em M5, não tem problema. Em M15 não existe reversão, ó, perfeita a vela de M15. E o nosso ponto é aqui, ó, nesse cruzamento. Fora que tem médias em M15 aqui também, né, turma? Esqueça tudo. Vamos continuar acompanhando. Todo o cenário a nosso favor. Vou ficar esperando até essa vela de M15 fechar para ver se vai ter oportunidade, tá? Se não der oportunidade até o fechamento dessa vela, vamos encerrar a aula. Agora, se ele tocar dentro do time, turma, é um pontinho interessante. Porém, o que acontece, tá? A vela de M5, ela fez uma mini reversão e já rolou um cruzamento de médias aqui. Isso me deixa com o alerta ligado, ok? Então, nesse cenário, eu prefiro esperar uma esticada de vela para ela tocar num ponto mais longo aqui, que a chance de retrair é maior, porque quando as médias cruzam, pode ser que haja um rompimento dessa região, tá vendo? E aí ela pode buscar uma região mais distante. Então, eu prefiro esperar o comportamento desse gráfico para ver se ela vem. E aí sim eu penso, talvez, numa entrada. Fora que também nasceu muito perto ali da região, né? Posicionar aqui meu alerta. Chegou bem pertinho a filha de vó, já retraiu. Tudo bem, tudo certo, maravilhoso, não tem problema. Continuamos aguardando. O preço foi lá e rompeu e está buscando a região de confluência. Depois do tempo de segurança, esse feedvó, vamos orar para ele retrair aqui, fechar retraindo e buscar nossa região na próxima vela. E se ela fechar com força de baixa, por melhor que seja o ponto de confluência, nada feito pra gente. Que ela invalida totalmente a nossa entrada. Ó, se fechar rompendo,
nada feito. Vamos torcer para ela retrair bastante, finalizar lá em cima. Olha como a região é forte. Mas se fechar desse jeito, esqueça tudo. Fechou já com muita força de baixa. Acabou com a nossa região de entrada. Acontece, turma. Fazer o quê, né? Faz parte. Vamos aqui aguardando essa querida, mas sem sucesso. Bom, vamos fechar então a nossa aula de hoje, que já ficou bem longa, mas a aula prática é assim mesmo. Espero que vocês tenham curtido, apesar de eu não ter aparecido no vídeo de hoje, né? Mas realmente foi meio que improvisada essa aula. Inclusive, estou gravando hoje, vou subir hoje pro canal. Mas é só para não deixar vocês sem a aula. Hoje também está sendo postada num dia típico, né? Geralmente as nossas aulas são na quarta. Mas é porque na próxima quarta vai ter uma aula diferente aqui no canal. Vai ser aulão, onde eu vou abrir vagas para a minha Black Friday com todos os meus treinamentos por um valor assim, muito, muito, muito exclusivo. Então, se você não é meu aluno ainda e sonha em ser meu aluno, cara, só vai, aproveita essa chance, porque de verdade vai ser a melhor chance de todos os tempos de entrar nos meus treinamentos, porque realmente a gente vai vender tudo por um preço muito bom. Então, não perca tempo. Próxima quarta, aula diferente, vai ser a aula da Black. E na outra quarta a gente volta com mais aula prática, porque ainda não acabou a nossa minissérie, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido essa aula, que tenha ficado tudo claro para vocês, só reforçando, tá? Sempre priorizem operações onde não há reversão na vela de M15. Todas as entradas que vocês forem fazer, vocês vão considerar a leitura da vela de M15. A entrada de hoje eu só fiz por conta do padrão gráfico que estava acontecendo ali. Mas eu quero que vocês sempre priorizem as operações sem reversão nenhuma, beleza? E aí eu vou trazer mais aulas práticas para reforçar ainda mais isso que eu ensinei hoje, para que vocês fiquem ainda melhores em retração de M5, tá bom? Espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário e eu te vejo na próxima aula, quarta-feira, às 19 horas. Beijos! Gratiluz!